Cine Vitor de volta para falar de Legalize Já, agora com os diretores. Eu já estava elogiando aqui antes, porque eu gostei muito do filme, fiquei muito surpreso e fico muito feliz de ver o cinema nacional cada vez mais crescendo e a gente tendo a oportunidade de ver histórias que a gente gostaria de ver e talvez um tempo atrás a gente não tinha essa oportunidade de ver tantas histórias legais e principalmente essa, que é a história de uma banda, de um grupo que fez muito sucesso. E eu lembro muito da minha época de MTV, de ver os especiais, os clipes. E acho que o mais interessante para mim do filme é essa questão de como tudo começou. Porque depois a gente já sabe o que vem. A gente enfim, já conhece, sabe das notícias, o que aconteceu. Então é legal saber como tudo começou. Então, como também começou para vocês, como chegou esse projeto? Eu sei que ele demorou 9 anos para ser realizado, concluído até chegar hoje, chegando nos cinemas agora. Então, como é que chegou a ideia do Legalize Já para vocês? Vamos lá. E essa pergunta vai ser feita o dia inteiro. Não, o Legalize chegou numa relação minha super pessoal com o Marcelo, fazia os clipes dele, né, na época. E ele, um dia, a gente tomando um chopp, falando da vida, ele me contou desse encontro dele com o Skank. Ele era camelô, trabalhava de camelô no centro. E eu vivi muito essa época também, enfim, a gente é quase contemporâneo. E você se comunicava muito com as pessoas pelas camisetas, né? Se o cara tinha uma camiseta de uma banda ou de algum filme que você gostava, você ia lá bater papo e tal. E foi o que aconteceu. O Marcelo era camelô, estava vendendo as coisas dela que ele vendia. E o Skank olhou aquele cara, achou aquele cara interessante, foi lá e começou a puxar assunto com o Marcelo. O Marcelo no começo, como sempre, ficou na dele, mais marrento, mais tal. Só que automaticamente os dois tiveram uma conexão muito rápida. E aí quando o Marcelo me contou isso, ele ficou super emocionado. Ele sempre homenageou, sempre citou o Skank, mas aí eu fui descobrindo como era interessante essa história, né? E o quanto isso também tinha a ver com coisas que já aconteceram, acho que com qualquer pessoa. De do nada você conhecer um cara que te mostra um outro caminho e de repente você tá lá e, pô, o cara chegou onde ele chegou, né? Marcelo é hoje um dos músicos mais representativos que a gente tem. Ele tá num momento extremamente maduro, né? A música dele amadureceu com ele. E aí veio a vontade de falar disso, de falar sobre encontro, né? De como a vida nos proporciona encontros tão transformadores, né? Claro que tem toda a parte da música que contextualiza, tem o Planet e tal, mas não é o foco do filme. Isso eu conversei com o Marcelo desde o começo, desde aquela época. Como você falou, o Planet tá aí, tá tocando, então quem quiser, você pode ver o show, você pode dar um Google e ler tudo sobre o Planet. Eu acho muito mais, se você quiser fazer alguma coisa sobre o Planet, eu acho muito mais, caberia muito mais fazer um documentário do que um longa ficcional, ainda mais uma cinebiografia, que é um gênero tão difícil, né, de recriar por uma série de fatores, e o ator tem que ser parecido com né, a pessoa ali que você está contando a história e tal. Então a gente focou muito na história da amizade e na história de superação de dois meninos que não tinham acesso a nada, numa época dificílima, né, faz 20 anos isso, 25, né, eu acho. E a gente ainda continua meio no mesmo lugar, algumas coisas melhoraram, outras continuam. As letras ainda servem para muita coisa. Pra muita Exatamente. coisa. Isso é incrível mesmo. A gente falava muito disso quando a gente tava filmando, né? Como elas servem pra outra coisa. Como elas são contemporâneas até hoje, né? Todo mundo relaciona muito o Planet à maconha, mas se você escutar a obra toda do Planet, eles eram super politizados e faziam críticas sociais, políticas, enfim, de educação, enfim. Mas a história é uma história sobre pessoas. Na verdade, ele é um filme sobre pessoas. É um filme muito mais humano do que musical. Tem a música. Claro. É super importante, porque a música reflete quem eram aqueles caras, né? O underground que eles viviam, o lugar que eles viviam. Mas é isso, é um filme sobre Acho que tem uma coisa que explica bem por que esse é o foco, que é
que você não chegou nessa parte, mas que você sempre fala, e eu conheço essa história porque eu escutei do Johnny na época, mesmo antes de saber que eu acabaria fazendo o filme junto com ele, que é o Marcelo virar pra ele e falar, cara, eu tô vivendo um sonho que não é meu. Tem esse cara que chegou em mim e criou e me deu todo esse incentivo e a gente foi junto. E no final acho que a gente tá contando a história de quem era esse sonho, de onde veio esse sonho e como ele resultou no Marcelo virar o Marcelo, sabe? Mas a história é essa, é embrionária mesmo. E além dessa questão do afeto e da amizade entre eles, isso funciona muito bem em cena, na tela, na telona, porque o Ícaro e o Renato têm um entrosamento que é algo que talvez se fosse outros atores que não tivessem aí uma química e não passaria isso. Com certeza. E eu acredito que para você deve ter sido muito difícil também chegar num elenco. Então, como foi esse processo de chegar nos atores, principalmente nos dois que são os grandes protagonistas dessa história? O Renato eu conheci através de um filme de um amigo meu, cineasta. Ele não era conhecido, eu digo conhecido, é uma palavra boba, mas ele ainda não tinha acontecido numa coisa mais midiática de hoje, né, de televisão. E o Renato me chamou muita atenção pelo olhar dele. Eu achei o olhar dele muito parecido com o do Marcelo. Mas aí existia uma coisa bem complicada. É o cara de Pernambuco. Né? Como é que a gente faz? Então, a gente respirou fundo, acreditou, foi embora. Eu sei o quanto o Renato sofreu. Ele carregou isso durante muito tempo. As pessoas cobravam isso dele, amigos. Imagina, você não tem nada a ver com o Marcelo e tal. E ele conseguiu fazer ele conseguiu criar o Marcelo dele. Isso para mim é o maior mérito. E também falando do resto do elenco, como você falou, eu acho que existe uma química geral do elenco todo. Tá todo mundo muito bem. Desde a Marina, que faz a mulher do Marcelo. O Stepan que faz o pai. Que vestiu a camisa do pai do Marcelo perfeitamente. Bem, né? A gente tirou ele de um registro até que as pessoas estão acostumadas a ver, sabe? A gente ficou super feliz. E o Ernesto Altério, que foi esse ator argentino, ele mora em Madrid, mas é argentino, que foi um presente pra gente, assim. Total. Esse cara trouxe um peso, sabe, pra essa figura, porque ele faz esse pai da rua, né? Esse cara que meio que cuida desses dois meninos ali, né? Acolhe eles, né? Parabéns pelo filme, gostei muito e também acho que vale destacar aqui, acho que a escolha da fotografia também, acho que isso é muito... poderia ser muito arriscado por ser um filme, digamos, comercial, que vai para o grande público e trazer também essa questão da foto, sim, que é diferente e tem que acostumar, acho que o público também a perceber que é uma história que a gente vai se emocionar, vai se comover, mas também que tem um diferencial aí, enfim, de vários fatores. A escolha da fotografia, ela vem não só... Tem uma coisa que as pessoas pensam de cara que o preto e branco é o passado, ou porque não é nem preto e branco o filme, né? O filme é um Bleach by Pass, que é uma coisa meio descolorida, mas tem cor lá e tudo. Mas o principal mesmo pra gente era que esses meninos, eles não viviam no Rio de Janeiro colorido, de praia, não era essa a vida deles. Então a gente também falou, vamos mostrar o Rio de Janeiro deles, e que cara tem esse Rio de Janeiro desses caras, sabe? E a gente achou que essa fotografia era uma que podia trazer bem, assim, no nosso imaginário que Rio de Janeiro era esse que eles viviam, sabe? É bem isso. Eu tive essa impressão também, acho que assistindo foi esse outro Rio de Janeiro, né? Que é muito interessante a gente ver também a história deles numa outra cidade que não parece aquela que já estamos acostumados. E o Rio, mais especificamente a Lapa, né? Ela é um personagem do filme também, né? Marcelo sempre falou isso muito pra gente. Ele usava uma frase, a Lapa era um lugar abandonado que ninguém queria, a gente queria. Então eles tomaram conta daquele bairro, que depois virou um bairro super turístico, enfim. Mas naquela época não tinha iluminação, era um lugar abandonado, pouquíssimas pessoas frequentavam, era um bairro perigoso, não que não seja, mas era mais perigoso ainda e tal. Então acho que esse é o retrato todo que a gente, né, trouxe com essa sugestão da fotografia. Não sei se você quer falar do Ícaro, né, que eu acabei falando só do Renato. Pode ser também. Pode falar. O Renato, quando eu entrei no projeto, o Renato já era o Marcelo, porque o Johnny já tinha passado por toda essa experiência de ver nos olhos dele aí esse sorriso que o Marcelo tem, e eles realmente têm um sorriso no olhar bem parecido mesmo.
E faltava o Ícaro, faltava o Skank, que a gente não sabia exatamente quem seria. E o Ícaro, no dia que ele pisou lá pra fazer o teste com a gente já ficou meio impactado, assim, como a energia era parecida, assim, sabe? Tem uma coisa engraçada que ele tava meio atrasado, ele tinha outras coisas pra fazer, mas o cara entrou, arrebentou na leitura e pum, tal, vou embora. E isso é uma coisa que a gente sempre imaginou que o Skank era esse cara que chegava nos lugares e... Meu, ó, você vai fazer isso, tal, leva essa fita, mostra pro fulano, vou armar o show. Sabe, aquele cara que resolvia as coisas rápido e que tava ali sempre em movimento, sabe? Tô indo... E a gente falou, meu, é esse cara, a energia é dele, ele leu super bem, o cara canta. Ele caiu como uma luva mesmo, e os dois se deram super bem, né? A gente consegue ver essa química na tela, isso é muito importante mesmo para um filme. Chegou pronto, né? Chegou pronto. Parabéns pelo filme, sucesso, foi premiado na mostra, merecido e tomara que faça muito sucesso, porque eu gostei muito e acho que vai emocionar e vai também trazer uma época em que a gente, quem viveu e também quem lembra do Planet Hemp para saber e também quem vai conhecer agora. Vai ser muito bom. Bacana. Parabéns, sucesso aí. Obrigado. Tem mais Legalize Já aqui no Cinevito. Que a atitude tá no ombro, sacou? A gente não tá no mesmo ritmo. Cara, mas é porque a gente não tá no mesmo fluxo, lembra? Yin Yang, bicho. Desde o início do processo, de como o Gu e o Johnny sempre falavam do quão importante era essa amizade dos dois e o quão seria importante a gente ter essa química ali, né, pro desenvolvimento do filme.